Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É a oportunidade cotidiana que nós temos de confrontar a nossa vida com a Palavra de Deus. A palavra não é simplesmente um livro, a palavra é uma pessoa. O nosso encontro não é simplesmente com letras, o nosso confronto é com o próprio Deus. Por isso a nossa história, a nossa vida, é sempre ressignificada cada vez que nós lemos, escutamos e meditamos a Palavra de Deus. Vamos juntos, meu irmão e minha irmã, fazer deste momento o espaço da nossa catequese, do nosso aprofundamento, colocando-nos diante da Palavra de Deus, permitindo que ela nos ilumine, nos ajude a compreender qual é o melhor caminho para a realização do projeto de Deus. De coração e mente abertos, acolhamos a palavra que o Senhor nos dirige no dia de hoje. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, voltará para vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho começa dizendo do mandato do Senhor. E aqui é importante a gente recordar que a missão da Igreja se fundamenta no mandato missionário. É Jesus quem envia as pessoas para realizar a missão no seu próprio nome. O Evangelho começa dizendo: o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Aqui nós temos várias coisas importantes e significativas. Primeiro, Jesus envia 72. E por que 72? Se a gente se recorda, antes Jesus havia escolhido os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos nos fazem recordar as 12 tribos de Israel, portanto a totalidade do povo de Israel. Agora, quando Jesus envia 72, é para dizer da universalidade da missão. Todos são chamados, enviados por Jesus para anunciar o Evangelho. E Jesus os envia 2 a 2, como diz o Evangelho. Por quê? Para nos ensinar que desde o princípio a missão da Igreja é essencialmente comunitária. Não se pode realizar a missão na Igreja isoladamente. A gente realiza a missão na Igreja de forma comunitária. Por isso Jesus os envia 2 a 2, para nos lembrar que não é possível realizar a missão cristã isoladamente, sozinhos. E para mostrar esta universalidade da mensagem do Evangelho, diz que estes 72 são enviados a todos os lugares e de forma muito especial, onde o próprio Cristo deveria ir. Por isso, até hoje, a Igreja deve estar presente onde o próprio Cristo deve se fazer presente. Onde a Igreja está, aí Cristo deve estar.
E aí o Evangelho dá informações muito precisas de como que esses 72 precisam se comportar. Primeiro mostra a urgência. A messe é grande, mas os trabalhadores são pouco. É o que diz o Evangelho. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ainda hoje, a urgência missionária é muito grande, mas poucos se dispõem para servir ao Senhor. Por isso, sejamos nós interpelados por este chamado que o Senhor hoje nos faz. Vamos colaborar com a sua messe, colaborar na colheita do Senhor. E aí o Evangelho vai dar indicações precisas de como se deve comportar um discípulo e uma discípula de Jesus. Eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Jesus não ilude aqueles que são chamados por Ele. Ao contrário, Jesus diz que quem decide seguir os seus passos precisa ter coragem para também participar do mesmo destino que Ele. Os discípulos de Jesus são como cordeiros em meio a lobos. E aí diz o Evangelho, é preciso que o discípulo tenha disponibilidade total para o anúncio do Evangelho. Não leveis bolsa, alforje, sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei, a paz esteja nesta casa. Nós não podemos colocar a nossa segurança como missionários em coisas ou pessoas, mas somente em Cristo. Ele é a nossa única segurança, a nossa única esperança. E a mensagem que os missionários devem levar é esta: a paz esteja nesta casa. A paz que Jesus diz não é simplesmente tranquilidade e ausência de conflitos. A paz é justamente a serenidade para que em meio a dificuldades, mesmo em meio às dificuldades, não perder a esperança e não perder o ânimo, porque sabemos que Cristo está presente. Isto é paz, consciência de que Cristo está presente, mesmo em meio às dificuldades. E o Evangelho continua dizendo, se ali houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, voltará para vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem. É uma outra indicação muito bonita para o missionário. O missionário não pode impor exigências. Comei e bebei do que tiverem. Assim deve ser a disponibilidade de um missionário que assume a missão como discípulo, discípula de Jesus. Não passeis de casa em casa, isto é, a gente não pode, como missionário, procurar simplesmente lugares de conforto. Onde a gente chegar, ali devemos permanecer. O missionário deve ser totalmente despojado para servir ao Evangelho de Jesus Cristo. E diz também o Evangelho, curai os enfermos que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Curar e anunciar a mensagem do reino. Existem muitas pessoas esperando e precisando de cura, não só física, mas sobretudo as curas da alma. E nós somos enviados por Jesus a levar a estas pessoas uma mensagem de encorajamento e de cura. E ao mesmo tempo, anunciar que o reino está ao nosso alcance. Nós podemos realizá-lo. Por isso, meu irmão e minha irmã, à luz do Evangelho de hoje, sejamos nós interpelados a assumir a missão que o Senhor confia a cada um de nós. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe é grande, mas os operários são poucos. Esta é a mensagem do Evangelho que nós ouvimos hoje, que nos interpela. Por isso nós queremos dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa oração e a nossa prece. Divino Pai Eterno, te agradecemos no dia de hoje pelas palavras do Evangelho que nos interpelam a recordar a nossa vocação missionária. Nós somos teus missionários, Pai Eterno. Te pedimos a força necessária para sempre anunciar com entusiasmo, com coragem, o Evangelho de teu Filho Jesus. Que saibamos construir neste mundo o reino anunciado por Jesus.
que sejamos testemunhas deste reino. Envia sobre nós, Pai eterno, Teu Espírito, para que sejamos fiéis missionários e missionárias do Teu Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.